Olá, boa tarde para você que mais uma vez está com a gente aqui na Estação I. Socorro, sou mãe, hoje começando também com a live aqui no Facebook. Você pode acompanhar a gente, conhecer as histórias, conhecer as dicas. Hoje a gente vai conversar com a Monique Tolentino e também com o Ítalo Félix. A Monique está grávida de 8 meses. Qual o nome do bebê? Samuel. Samuel já, né, está chegando. E a gente vai conhecer um pouco da história da Monique, que tem uma neuropatia e ainda assim ela decidiu realizar o desejo de ser mãe e teve todo o apoio do Ítalo Félix, porque é preciso muito apoio, né, Ítalo? É, com certeza. Tem que apoiar bastante para poder ter, saber, né, o que a pessoa está passando, está sentindo, e ter todo o apoio mesmo de fato. Verdade, é super importante, a gente vai conhecer todos os detalhes daqui a Sim. pouquinho, tá? E a gente recebe mais uma vez a Grace Kelly aqui com a Dica de Turismo, a GK Tour Dica, e a Grace traz sempre aquelas sugestões de passeios próximos a São Paulo para a gente fazer nos fins de semana, mas também pode ser durante a semana, quando estão acontecendo alguns eventos, como agora, não é, Grace? Sim, hoje, boa tarde, gente. Boa tarde, Tânia. Boa tarde. Hoje a nossa dica é Olambra. Então, aproveitando aí primavera, né? Setembro, Olambra é o período das flores. Então, Sim. eles têm uma festa específica para lindo. divulgar as flores, né? Explicar um pouquinho Aquela pra gente cultura as flores, também, a por cultura meio desse holandesa. cultivo, né? Sim, então é uma festa que o tema são flores. No final do dia tem uma chuva de pétalas. Então, para quem gosta de flores, é um ótimo passeio, tanto para conhecer as fazendas também de plantações. E é um passeio barato também. Então, além de ser perto de São Paulo, a cerca de 100 quilômetros, o custo também é de R$17 a R$46 a entrada nessa feira, que chama Expo Flora. Por pessoa. Então você passa o dia lá, tem a parte de gastronomia, tanto holandesa como outras, e tudo relacionado às flores. Ai, que ótimo. E tem, nesses tipos de passeio, o estudante costuma ter meia entrada ou é preciso verificar antes? Tem que verificar antes, porque normalmente tem meia quando tem alguma relação com a prefeitura, quando eventos que não é o foco, normalmente não tem. Mas sempre é bom checar e verificar. E Olambra não é só flores, né? Então, ela tem eventos o ano inteiro. Inclusive, o mês que vem já é aniversário da cidade. Então, se não der para ir agora na época das flores, tem vários eventos. A gente vai colocar o site lá da prefeitura com o cronograma do ano. Então, o site porque tem culinária, tem uma série de aspectos relacionados à a cultura. estrutura da cidade Ah, também, é né? Tem umas linda. casas lindas lá. Parece uma Legal. cidadezinha também cenográfica. É muito, muito bonito. Dá vontade de Legal. conhecer. Vocês vão ter a Vamos, oportunidade um dia. de levar o Samuel lá Ah, para com passear. Ótima ideia. Com Né? certeza. Agora não sugiro você ir. Não. Espera um pouquinho. Espera o ano Espera um que pouquinho. vem. Tudo bem. Tá? 8 meses, gente. 8 meses já de gravidez. Tá em cima, não dá. Então, Grace, mais uma vez obrigada por tua dica. Eu que agradeço. A gente consegue, então, as informações, tudo isso que você compartilha aqui com a gente, outros detalhes lá no seu site, na sua página no Face, GK né? Tour Dica. GK Tour Dica. É porque a gente vai falar a página, a gente fala o site, mas logo a gente... Logo tem site. Logo Legal. tem site. Obrigada, tá Obrigada, bom? tchau. Ótimo passeio para quem for, né? Inclusive aproveitando o feriado. É uma ótima programação. Legal. E agora a gente vai conversar com a Monique, com o Ítalo, para conhecer essa história de determinação, gente, porque é uma história de determinação. A Monique é enfermeira, ela trabalhou até poucos anos atrás como enfermeira, uma profissão que exige muito também, e ela descobriu, né, por meio de um diagnóstico, a partir de alguns sintomas que ela passou a ter, que ela tem uma neuropatia. Em princípio, essa neuropatia poderia impedir a realização, né, do desejo de ser mãe, mas a Monique e o Ítalo combinaram que eles iriam, né, fazer essa jornada juntos. Então, Monique, o que você compartilha com a gente nesse primeiro momento já sobre essa sua história? Como é que começou? O que você pode compartilhar com a gente sobre como começou essa sua história com as dores que você sentia? Você sentia dores em que região? Na região cervical, uma dor que começou no período de 2009,
Mas como o sonho de ser mãe já vinha antes disso, então, por mais que a dor gerasse um receio, uma preocupação, até mesmo por causa de toda a gestação em si, nunca excluí essa possibilidade, até mesmo contra toda a minha família, toda a equipe médica que me acompanhava, todos os amigos. Inclusive, quando eu conheci o meu esposo hoje, né, durante o período, ele sempre soube, nós sempre sabíamos, por conversas, que seria um desafio que teríamos que encarar juntos. Eu não poderia encarar isso sozinha, não conseguiria. Lógico, Seria uma lógico. dinâmica muito mais delicada. Sim, sim. Mas aí quando você tem um apoio, você tem a determinação, você não tem que olhar para os obstáculos. Você não olhar para os obstáculos, você consegue alcançar os seus objetivos. Você começou a ter essa dor cervical já na sua fase profissional. Quando você era criança, adolescente, você não tinha nenhum sintoma, não tinha dor pelo corpo? Não, apesar de uma escoliose já, né, hereditária, nada que alterasse ou, né, mudasse a minha rotina. Consegui ter uma vida normal até então, mas aí trabalhando na área de enfermagem como técnica, acabou que o esforço foi gerando uma dor e até eu conseguir qualificar o que era, como era, fechar um diagnóstico, arrastou-se aí alguns anos. E enquanto isso, você sentia as dores, não tinha nenhum efeito de alívio em relação aos tratamentos que você fazia? Como é que você lidava com a dor nesse tempo até que você teve um diagnóstico para te ajudar? Foi bem desafio, até porque eu tinha na época 2 empregos. Trabalhava aqui próximo à região paulista, na Vila Mariana, e trabalhava em 2 rotinas de hospitais diferentes, à base de analgésicos, buscando fisioterapia, RPG, pilates, né, todos os tratamentos coadjuvantes que eu recebi indicação médica de amigos, conhecidos, eu estava sempre tentando, mas nada fosse um alívio efetivo. Sim. Até que chegou um momento que não deu mais. E quando vocês se conheceram, você já tinha o seu diagnóstico? Já. Já tinha o diagnóstico. Conheci ele em 2014. Ele foi um corajoso. Eu tô Aceitou o desafio. Eu tô perguntando por isso, né? Já tinha o diagnóstico, Já. né? Já, inclusive, já tinha, né, o eletrodo na medula. Já tinha feito 2 cirurgias. E todo mundo falava, tem certeza, tem certeza. Ele era bem Inclusive abordado ela, nesse né? ponto. Inclusive eu. Inclusive ela. No hospital mesmo, quando ela passou pela primeira cirurgia, ela já quis me colocar na parede e falar assim, você quer casar comigo mesmo? Tem certeza? Você tem certeza que você quer casar comigo? Eu sou toda problemática e chorando. Falei, não, tenho certeza sim, quero casar com você. Eu quero poder realizar o seu sonho, que também era o meu, né? Eu desde pequeno sempre sonhei em ser pai e ter minha família. Então eu falei, não, quero realizar o seu sonho e o meu juntos, né? Porque, veja, quando você decide se casar com uma mulher, Sim. ou uma mulher decide se casar com um homem, né? Que ela sabe, ou ele sabe, que tem algum aspecto que pode impedir essa realização, por exemplo, de ter um filho, Sim. uma decisão bastante difícil, porque Sim, com certeza. existe um aspecto de realização de cada um também, que Com se unindo, certeza. formando aquele casal, talvez um lado da vida possa não seguir como desejado, como planejado. Sim. Porém, o desejo de estar juntos e de formar um casal, primeiramente, foi o que predominou. E depois vão pensar no restante, não é isso? Exatamente. Porque a gente tem um conceito de que, na verdade, pra gente não existe plano B, né? Isso é muito complicado, né? Porque cada um tem uma opinião e tal, mas... O que seria o plano B aí, no caso? Como Seria, se nunca... As pessoas têm a mania de falar hoje em dia, de dizer assim, se não der certo, a gente separa, Sim. não é? Então esse seria o plano B. E a gente não tem isso como... se não der certo, se a gente não se der bem e tal. Não, a gente tem que se dar bem, a gente tem que viver o resto da vida juntos. Estão Entendeu? dia a Então dia... a gente tem essa opinião, os dois. Então, se os dois têm a mesma opinião, praticamente, é muito difícil separar, entendeu? Sim. Então a gente já tá como 2 papéis que estão colados. Para tirar é difícil, entendeu? Para tirar aí o papel ficar intacto, né? E o outro ficar intacto é difícil, Difícil. entendeu? Então a tem que gente ficar ali juntinhos Sim, e dia a dia exatamente. trabalhando nesse objetivo. Exatamente. E aí chegou, lógico, o momento de falar, agora sim, nós queremos ter nosso filho e tal. Mas você teve muitas opiniões médicas contrárias, porque a Monique, ela para resolver
a questão da dor, que é uma dor que ela tinha crônica e impossibilitante para muitos aspectos da vida dela. A partir do diagnóstico, você conseguiu, então, ter um procedimento que te ajudou a melhorar a dor. Sim, através de um neuroestimulador medular, que é um aparelho que funciona como um marca-passo, através de estímulo elétrico, colocado diretamente na medula. Foi um tratamento experimental há alguns anos que eu realizei. E durante esse período que eu tenho ele já há quase 6 anos, já fiz algumas alterações, reposicionamentos, já troquei de equipe algumas vezes. Mas eles não indicam, não porque não possa, né? O ser mãe é impossível. Mas por causa que a dor em si, por si, ela já Porque a coluna sustenta muito a gravidez. Já te deixa bem debilitada. Você tomar medicações controladas, analgésicos fortíssimos, isso gera, até no bebê, né, uma dificuldade de desenvolvimento. Alguns são realmente restritos, não é indicado. Então, por conta disso, como não existem muitos dados específicos a nível de estatística, quem é que vai submeter o seu bebê para saber se vai dar certo ou não? Então, é meio que no escuro. Você tem que fechar os seus olhos, segurar na mão do seu parceiro, confiar em Deus e falar, eu quero, eu vou, estou pronta para as consequências. Mas é um desafio. E a sua gravidez está transcorrendo de forma... O aspecto diretamente ligado à gestação está transcorrendo de forma natural? Você está tendo uma gravidez tranquila? O bebê sempre ok? Sim, a gente está fazendo todo acompanhamento. Acredito que até o 6º mês foi mais tranquilo, que era até o momento em que a barriga já pesava bastante. De agora, do 6º mês para frente, tem sido bem delicado. Meu esposo tem visto, não só tem visto, como eu falo, que ele é meus braços e minhas pernas. Aquilo que eu não consigo, no dia que eu não consigo, ele está ali 100% disposto para poder me auxiliar nas pequenas atividades. Isso com quesito alimentação, coisas assim, bem básicas. Que tem dias que você não consegue realizar sozinho. Tem dias que até para você cortar uma carne, para você almoçar, é extremamente difícil. Então, é Por causa da dor. Isso, porque você não consegue, você não tem aquele reflexo, aquele controle das mãos necessário para os pequenos detalhes. Então, nisso e em todo o restante, é onde ele entra com todo o apoio, né? Com certeza, precisa haver, porque o casamento é justamente para isso, né? Pra gente, se um não tá bem, o outro tem que ir lá, tá acontecendo alguma coisa, precisa de alguma coisa, você quer que eu leve café na cama pra você? Então é tudo isso, entendeu? O casamento engloba tudo isso, entendeu? E a concepção foi natural, você não teve... Natural. É porque não tem nenhum... É uma questão neuropatia. Sim, né? fisicamente não tenho nenhum outro problema que impossibilitasse ou dificultasse a concepção. E é incrível o desejo da mulher quando ela quer ser mãe, porque a Monique até me contou um pouquinho antes, ela falou, o médico disse que talvez eu demorasse um pouco a engravidar, porque eu usava o método anticoncepcional. Há muitos anos. Né? Pílula anticoncepcional. Então é natural, às vezes acontece de quando se para o anticoncepcional demorar um pouquinho para engravidar, às vezes meses, anos, 1 ano, 6 meses. Mas você disse que ocorreu logo depois que você... No mesmo mês. Parou de tomar o anticoncepcional e engravidou. No mesmo mês. É um desejo movendo tudo. E como é que vai ser o teu parto? Então, fui até abordada pela médica essa semana a respeito de marcar uma cesárea ou não. Sou um pouco taxativa em algumas coisas. Disse pra ela que eu não quero cesárea, eu quero tentar o normal, porque eu imagino que uma reabilitação cesárea é uma cirurgia. Seria, no caso, uma cirurgia, mais as minhas dores, mais um bebê que precisaria de mim 24 horas. Então, para não ter que administrar com mais dificuldade todos esses itens, eu acho mais fácil opinar para aquilo que Deus criou para ser feito, que é o nosso organismo, ele é próprio para conceber. Então, da mesma forma, eu vou tentar, menos que não tenha dilatação, a menos que nesse meio tempo tenha algo impedindo. Caso contrário, nós vamos trabalhar o normal. No primeiro momento você está decidida em relação a isso. Nós dois queremos. Vocês dois, né? Desculpa, não, imagina. Vocês dois, claro. Todas as decisões, tanto quanto a minha vida, quanto a dele, quanto a do bebê, nós tomamos tudo em conjunto. Então, no começo eu fiquei um pouco arisco. Falei, caramba, normal, como é que vai ser? Então a gente tem aquele certo receio, né, de, meu Deus, como é que vai ser? Será que vai ser difícil? Será que vai demorar muito, né? Porque tem aquelas pessoas que demoram bastante e tal. Mas depois eu falei, não, eu também tô nessa com você, tamo junto. Eu faço parte, né? E faço parte mesmo. Mas quais foram as principais
observações que os médicos fizeram em relação, você disse assim, é a dor mesmo, né? Porque você lida com a dor, mas eles falaram em algum tipo de risco em relação a fazer uma cirurgia, a tentar um parto normal ou apenas tentar te privar da dor? Até mesmo no momento anterior ao parto, as medicações elas geram efeitos colaterais no meu corpo e no bebê. Então, geralmente, nenhuma gestação é indicado qualquer tipo de medicação, exceto aquelas mais porque simples você convencionais. também usa muita medicação Sim. além do neurotransmissor. Sim, eu tomo diversas medicações, é uma lista de uns 4 ou 5 medicamentos, todos eles são controlados. Não existem estudos de que é 100% seguro para o bebê, então ainda assim é uma coisa de risco, mas é o desejo, E o risco para o bebê, quais são? E você tomou conhecimento deles? Sim. O que esses medicamentos poderiam fazer ao bebê? Sim, tem alguns que causam uma formação, que eu já no primeiro mês de gestação a gente já eliminou. Como a gente conhece pessoas através da internet que facilita muito, eu fui pesquisar em pessoas de outros estados, em médicos de outros estados, pessoas do Brasil inteiro que têm neuropatia de alguns tipos diferentes até, mas que também, por esse desejo de ser mãe, se uniram e foram buscar conhecimento até fora do Brasil. Então a gente já tinha mais ou menos um parâmetro de o que dava para fazer e o que não dava para fazer. Então essa gama de conhecimentos foi muito útil nesse aspecto. Mas poderia causar uma malformação fetal, poderia causar um quadro de dependência química no bebê. Sim. Já nasceu como um dependente químico por causa da ingestão de medicamentos controlados. Mas acredito que até o presente momento eu não tenho o que reclamar, tá tudo bem com o bebê. E vai ficar assim, eu acredito. Nasceu muito bem, meu bebê. Com certeza, né? A gente também é o que a gente deseja e todos desejam. Você falou da família. Do lado da tua família também, como é que lidaram com essa decisão sua e depois, né, primeiro de se casar e depois de ter o bebê? Então, foi algo que as pessoas, elas, né, olharam e pensaram assim, e aí? Tipo, ela tem problema, algumas pessoas chegaram em mim e falaram assim, mas ela sofre de problema de coluna, ela toma vários remédios, e como é que vai ser para você cuidar da casa sozinho? Como é que vai ser para você trabalhar e ter que cuidar dela também? Então, surgiram vários questionamentos para mim, né? Em específico, porque na verdade eu não estava olhando para nada disso, né? Porque tanto também até por conta da idade também, né? Que ela tem 31, eu tenho 22, vou fazer 23 agora nesse mês. E então surgiram vários questionamentos, várias palavras até contrárias, né? Até pessoas disseram pra mim, ela é uma pessoa que não presta, ela saiu de um outro relacionamento. Então surgiram várias coisas, né? Como acontece com muita gente que às vezes não conhece ela e fala o que pensa. E tem então, as suas fantasias. As sim, fantasias, sim. né, que mobilizam essas atitudes. Exatamente. E eu falei, eu prefiro conhecer ela para depois dizer se ela é isso mesmo que vocês estão falando. Entendeu? Então eu decidi olhar somente para ela e falar assim, eu quero te conhecer. Você é isso que estão falando? Né? Ela falou, você vai conhecer no dia a dia, né? Então surgiram esses questionamentos, essas palavras contrárias, né, relacionadas à doença dela, o que ela passa, né, hoje em dia. Mas eu sempre confiante, falei, não, você pode estar passando o que for, porque surgiram esses questionamentos e eu perguntei para a pessoa que me questionou, eu falei assim, imagina se o seu marido te deixasse, você tendo problemas, como é que você se sentiria? Eu não casei com ela ainda, mas eu vou casar e eu tenho ciência de que ela precisa de alguém. Sim, cuidando desse aspecto também. Exatamente. Então imagina se o seu marido te deixasse porque você tem algum problema.
Então a pessoa ficou sem reação, ficou sem palavras e não falou mais nada. E para você estava resolvido, você estava Exatamente. definido. É claro que é um momento em Exatamente. que se escuta muito amigos, família, porque acabam, né, fazendo parte desse novo núcleo. Sim. E é uma influência que às vezes dificulta as decisões, né? Mas Sim. vocês estão muito claros, já estavam Sim, muito eu já claros. tinha e já você, meu apesar conceito já. de né, dizer ser mais jovem que ela, que os dois parecem os 20 anos, 22 anos, né? 9 anos de E diferença. aí, né, não parece. Pessoas dão até mais idade pra mim do que pra ela. Você tá Falei, que acabado, bom, tô Ítalo. acabado, tô cheio de olheira aqui. Olha, mas, primeiro de tudo, né, um amor muito bonito de vocês. Obrigado. E esse desejo também de realizar a maternidade. Mas agora vai nascer o bebê. E aí, Pois é. vocês já pensaram como vai ser essa exigência de um bebê que demanda inicialmente bastante? Porque a Monique parou de trabalhar, né? Depois que teve o diagnóstico dela, não teria como trabalhar como enfermeira, que trabalhava, técnica de enfermagem, né? Então parou de trabalhar e depois que fez também a colocação do Isso, do implante. neurotransmissor. Mas em casa, gente, tem muito trabalho, né? Muito. Você trabalha em casa, É. ele ajuda. Agora tem um bebê que vai Dependendo chegar. do dia, ele trabalha e eu ajudo. Ah, também, isso Sim. vale. Aliás, eu Tem acho dia que que é assim. devia ser institucionalizado esse dia. O Sim. dia que a gente só ajuda. É, com Nós certeza. só Eu sou ajudamos. desse princípio. Em casa, a Que gente precisa divide todas as dividir tarefas. tudo. A gente divide tudo junto. E não tem essa de meu e essa de dele. É tudo nosso. A gente se reúne para fazer da melhor forma para que ambos fiquem confortáveis. Então a gente divide as tarefas, divide a organização financeira, sem sempre sobrecarregar nenhum lado, independente de ser machismo ou feminismo. Nós trabalhamos como uma equipe. A gente fala que a gente é um time. Que se um por acaso estiver perdendo, os dois vão perder. Então, partindo desse Exatamente. princípio, não existe egoísmo, não existe brigas, porque a gente trabalha em equipe. E tá chegando mais um, né? Pra formar essa equipe. É. Samuel. E vamos botar ele pra trabalhar também quando ele nascer. Certeza. Aliás, eu acho muito bom. Acho muito bom. Tem que colocar sair pra andando trabalhar. daqui. Eu tenho que sair andando Vamos já pegar. pra poder ajudar também. É. Mas nesse finalzinho, ok, tomou a decisão, mas a barriga vai crescendo. E agora, nesse finalzinho, não muda nada? Você não se sente um pouco mais apreensivo em relação a como vai lidar com o bebê? Porque isso é natural de toda mãe, né? É, a gente que é mãe, a gente já é hiper preocupada por si só. Eu já sou uma pessoa hiper pensante, hiper preocupada. Com a questão da maternidade, acho que acentuou um pouco. Mas a calma dele me acalma. Então, assim, por mais que eu sou muito Ela tá agitada, muito mais agitada, ele muito é mais mu- preocupada. ele é muito Amor, calmo. relaxa. Pode ser que eu troque o bebê, não tem problema. Pode ser que eu faça as coisas pra ele. E eu acho que até a sintonia mesmo. Porque Eu tenho dificuldade de pedir Ela é as bem coisas. E eu só de olhar pra agitada. ele, ele fala: o que você precisa? Só ele, o que você precisa? Ai, você já relaxa. Você fala: não tô sozinha nessa. Então pode ser o que for, eu sei que eu não vou ter essa preocupação. Não tem nada que eu fale que tenha nem aquele olhar torto, nem aquela de ai, eu vou ter que me virar sozinha. Isso, graças a Deus, não existe no meu relacionamento. Então, eu acho que é o ponto principal para poder encarar a maternidade. E que vai ser muito bom Vai. para o Samuel também. Olha, uma mensagem linda, né? Uma decisão. A gente quer saber depois sobre o nascimento do Samuel. Informa a gente. Pode E num outro deixar. momento a Com certeza. gente recebe vocês com o Samuel aqui, com certeza. No estúdio? Será um Sim. prazer. Vai né? ser muito legal. E deixa uma mensagem. Então, você disse que você já se comunica bastante com grupos que, né, têm questões semelhantes, mulheres com questões semelhantes, famílias, casais. Então, deixa uma mensagem e quem quiser se comunicar com você também, por meio do Facebook de vocês, de alguma forma, ou até mesmo buscando um grupo lá no Facebook de discussão, assim. A gente atualmente tem um blog chamado Dor Crônica Esperança Viva. Não é porque você tem dor que você tem que perder a sua esperança de vida, não. Você pode conciliar a dor com a vida. E temos diversos grupos no Facebook também com esse mesmo nome, Dor Crônica Esperança Viva. Pode me encontrar no Face, Monique Tolentino ou Ítalo Félix, no Facebook dele. E aí você tem que ter fé, você não pode desistir e você tem que lutar pelo seu sonho. Fácil não é. Ninguém pode dizer pra você vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas eu acho que dá pra encarar. E com essa
alegria, tranquilidade com essa união que a gente está vendo aqui, que é um caminho para a gente aprender, né, gente? Obrigada, Monique. Certeza. Foi um prazer. Muita gratidão mesmo a vocês, Ítalo também. Imagina. E muita Eu te saúde. agradeço. Parabéns pela decisão de vocês. Esperamos o Samuel, tá bom? Beleza. Socorro, sua mãe fica por aqui. Voltamos Tchau, na gente. próxima segunda, Tchau, tchau, desejando gente. um ótimo feriado para Obrigado. todo mundo, né? Para quem vai ter feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.